E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, Padre Samuel, meu estiloso amigo, Davi. Achei que você ia falar Agostinho Carrara. Carrara Táxi ou Táxi Carrara, ainda não decidimos. E houve uma convidada especial, a Pamela. Olá. Seja bem-vinda, Pamela. Obrigada, Marcos. Partindo daquele programa anterior em que nós falamos da quaresma, hoje estamos no tripé, falando do jejum. Tem alguns amigos que são crossfiteiros, outros veganos. Davi? Não, Davi não tem cara de crossfiteiro, não. Coitado de mim. Eu ia falar que os crossfiteiros... Eu sou croissantfiteiro. Mas assim, alguns amigos são veganos, são combinados, já fazem jejum o ano todo. E nós católicos, na quaresma, fazemos jejum só por 40 dias. O que vocês acham dessa ideia de jejum? Ou não vou tomar refri porque eu quero me manter mais fit, não vou comer uma lasanha, um biscoito recheado pra melhorar a saúde. Vale a pena isso? Isso tá certo? Usar o jejum da quaresma pra emplacar uma dieta, isso é legal, Ué, fica gente? bem com Deus e também com o próprio Com o nosso corpo, né? Eu penso que já é uma prova viva para quem diz assim, eu tenho dificuldade com esse negócio de me privar deste ou de aquele alimento, né? Nós estamos com uma sociedade que está preocupada com o próprio corpo e que sabe abrir mão de determinados prazeres em nome de objetivos. Talvez o que a gente tenha perdido o horizonte é o céu. Mas vale fazer ali com uma crítica construtiva. Crítica construtiva é Durante ótima. 40 dias eu não tomo cerveja nenhuma, mas sempre sábado aleluia eu entorno todas. Aí Acho que aí ajuda perverte o sentido A minha alma quer o céu, mas o corpo a perdição. Tipo isso. Bom, Agostinho tinha isso um pouco, né? O Carrara. Não, no Agostinho Santo mesmo, né? Bom, tudo bem, Senhor, dai minha castidade, mas não agora, né? Não precisa agora. Vou aguardar um pouquinho. Bom, eu penso que aí perverte um pouco o sentido do jejum abstinência, né? Nós estamos dizendo uma coisa junto com a outra, esta ideia propriamente dita de você ficar um período sem comer alguma coisa, ou se privando de algo que você goste, na verdade, um jejum no sentido de uma abstinência, em nome de uma consciência de si. Acho que essa é a proposta destes 40 dias, abrindo mão de um alimento ou de uma situação, né? Você tem costume de fazer algum jejum específico durante a quaresma, Pamela? Não só durante a quaresma, né? Eu descobri, né? Foi durante algum tempo, né? Já deve fazer uns 2 anos, que a gente tem, né? Toda sexta-feira o costume de penitenciar, né? Ou jejum, porque aqui no Brasil a gente pode comutar, né? Ou da carne, né? Aí a gente tem aquela questão só do peixe mesmo, comer às sextas-feiras, o ovo. Logo no sexto é sacanagem. Logo no Poxa. sexto, Mas aí, como no Brasil, né? O Brasilzão Tudo sempre pode, teve tudo pode. LCNBB pra falar assim, olha, vocês podem comutar com alguma outra peixinho coisa, alguma frito outra... com limão. Uma outra caipirinha. penitência, uma questão de caridade, alguma coisa que envolva, assim, também, que você se sinta ali, né, na vontade de fazer para que cumpra o preceito, né? Que geralmente é um preceito mesmo na sexta-feira a gente ter essa... Você introduz uma coisa interessante, que é de fato... Esse é hábito, um hábito. Tradição também, né? É com a tradição e também caiu um pouco em desuso, e é uma recomendação oficial da igreja, abster-se de carne às sextas-feiras, e aí o Brasil tem a possibilidade pela CNBB de comutar. Então, acho que 2 coisas dialogam. Uma existe na igreja esta tradição, que é muito antiga, de considerar, né, em consideração a paixão do Senhor, abster-se de carne às sextas-feiras, e isso tem um sentido todo especial na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E há também entender a dinâmica própria da cultura, né? Então, logicamente, a cultura é um fenômeno vivo. Então, hoje, a sexta-feira, no nosso contexto, também está associada a um dia de relaxamento, de festa. Então, temos que ver como é que a gente Tem vai que conjugar ponderar ali. isso, né? Mas com relação à quaresma, a primeira vez que eu fiz ali, nossa, vou penitenciar alguma coisa, foi a questão do terço. Eu falei assim, eu não tinha o hábito de rezar o terço, então eu falei assim, vou fazer esse propósito ali durante os 40 dias, né? Que não são só 40 dias, né? Mas Dá um pouco mais. passa um pouquinho dos 40 dias, mas... Tem um pequeno acréscimo. né? E já se tornou um hábito também. Não digo que, nossa, eu tenho essa religiosidade de todos os dias rezar o terço, Mariano, mas não. Mas assim, às vezes falta, né? Mas assim, foi um período assim que me fortaleceu também na fé, né? Então, de alguma forma, foi pedagógico Foi. essa experiência de... Foi.
Já fiz também de doce, né? O pessoal tem muito costume de fazer de doce. Mas ainda, O doce falar a é o grande verdade, eu não consegui controlar. Eu sou aquela pessoa que, tipo, chega no sábado, no domingo de Páscoa, se Já vai esbalda no chocolate. Eu tento fazer a penitência do palavrão. Sabe? Eu falo muito palavrão. É aí- mesmo? Aí Você parece uma pessoa tão... eu falo tão muito pudica, tão... palavrão. Tão educada. É esquerda é assim mesmo. É coisa de Falo esquerda. muito palavrão. Mas aí, beleza. Eu falei, não, nessa quaresma eu não vou falar palavrão, beleza. Aí eu pisar na escola, acabou. Eu tenho que mandar alguém pra algum lugar. Pra tonga da milonga do cabelo. Eu tenho Não era que criança, extravasar. não, né? Não, Você são os sabe- alunos. isso é importante. São os alunos. Menos Mas mal, já ia. Numa escola, os Você, adultos... pai que tá em casa, fique tranquilo. Davi, não xinga o seu Não, filho. não xingo. Tá? Um professor dedicado. Pelo menos assim, externar, eu não Sim, me fica externo, não. dentro, Mas né? a cabeça é aquela coisa. Mas o problema da escola é o adulto, né? O adulto é a pior coisa. Mas eu tento realmente fazer esse jejum de... Você é uma pessoa melhor. Não quem disse que eu sou pessoa ruim. Não tô te entendendo. Mas eu tento assim, né? Pelo menos no policial. Não, eu acho que é uma época de penitência, de recolhimento. Então vamos tentar medir um Mas pouquinho aí a é língua. Mas importante fica situar difícil, uma coisa, né? Que acaba as pessoas confundindo. Né, entendendo o que você falou, acho que faz todo sentido, né? É um tempo de procurar ser uma pessoa melhor ainda, né? Mas a abstinência, o jejum tem que ser sempre sobre uma coisa lícita. Quer dizer, não xingar as pessoas com palavrão, não enforcar nenhuma criança na escola, não pode ser matéria de jejum e de abstinência, porque isso a gente não deve fazer em lugar nenhum do ano, momento nenhum do ano, né? Então, é uma questão também que as pessoas confundem. Eu quero fazer jejum da língua. Não, meu, jejum da língua não é coisa de quaresma. O jejum, a abstinência, tem que estar sempre ligado a uma coisa lícita. É de algo concreto também, né? Até que não precisa ser concreto, mas tem que ser lícito. Mas como ela falou, será que a gente não pode usar aquele momento como um momento pedagógico, Não, como um como salto para pedagógico. aquilo? Pra cumprir as promessas do começo do ano. Não, Eu acho que digo- vale, mas justo, não é né? matéria, é justo, pode Tem- falar. Mas eu acho que tem que ter um algo a mais ali, né? Só o... Tem que ser uma coisa boa. A ideia é, a pedagogia do jejum, ela vai ao encontro daquilo que para nós é uma paixão. Qual que é o objetivo desse período da quaresma? Olha, eu sou uma pessoa que usa o alimento de alguma forma como uma projeção de frustração, como um apego, entendeu? Então ali naquele momento é a hora de ir ao deserto para dizer, olha, o que é necessário, o que é importante? Essa é a grande pergunta, porque o deserto é este lugar, entende? Você imagina, o deserto ele não permite excesso, ele não permite que você leve o exagero. Então a ideia é esta, durante 40 dias é se perguntar, eu preciso disso tudo mesmo? Seria um desapego terreno, sim? Entendendo que o terreno é bom. É essa que é a ideia, é essa que é a nossa diferença enquanto católicos. Não é que a gente está dizendo que o chocolate é ruim. Por isso que não é jejum da língua. Aquilo que é ruim eu largo o ano inteiro. Mas eu vou pegar agora uma coisa boa e dizer, olha, eu preciso realmente desta coisa como eu acho que eu preciso? Essa que é a pergunta. Agora esse ano vai ser meio complicado, né? Comprar chocolate, porque geralmente a americana tem uns... tem promoções umas promoções bem boas. boas, né? Como eles estão quebrados, não vou conseguir mais 5 Kit Kat por 10 reais. Lojas venezuelanas. Né? Eita, Isso mesmo. É isso aí. E de fato, essa é a provocação, né? Com relação às nossas paixões, com relação aos nossos apegos, porque nós juntamos muitas coisas desnecessárias. Então o jejum é uma conversão, antes de tudo, a si mesmo. A si. Para a gente perceber e tomar cuidado com os excessos. Essa que é a preocupação da igreja, né? Mas tem uma diferença básica entre jejum e abstinência também, né? Sim. É bom deixar claro. Exato. Jejum a gente poderia chamar, né? A gente, no nosso portuguesão, aí, no coloquial, é o amplo, né? Mas no sentido estrito, o que é o jejum? É você ficar um dia inteiro com uma única refeição, podendo se alimentar, né, refeiçõezinhas pequenas durante 2 outros momentos. Então, qual que é dia de jejum? Dia de jejum é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Lembrando que jejum, segundo a disciplina da igreja, é dos 18 até os 59 completos, né? Os 60 anos completos. Então, seria essa a ideia. E a abstinência é você abrir mão de um alimento, de uma circunstância, de algo que seja apetecível. Então, quer dizer, eu posso fazer abstinência de celular,
ou de ver isto, ou de ir a tal lugar, ou de tal alimento. E aí isso nos acompanha ao longo de todo o ano, de um modo mais intensivo, nos acompanha durante o período da quaresma. Agora, quando a gente fala que, às vezes, assim, não vale a pena eu tentar desapegar de algo que me faz bem ou mal, por exemplo, mas a ideia de talvez desapegar do celular durante a quaresma, talvez crie um bom hábito pro resto do ano. É lógico. Porque hoje a gente é muito viciado, tá tudo sempre conectado. Inclusive, quem Sim. tá agora assistindo Papo de Sacristia tá no celular ali, na TV, alguma coisa. E a beleza da igreja é justamente essa. Nós vamos Mas não se adaptando. abstenham de ver o Papo de Sacristia, Não é, por favor. Nem de exatamente. deixar o seu like, né? Não vai fazer jejum de redes sociais, não perde papo de sacristia. Mas a provocação é essa, é um despertar. Eu costumo dizer isso, sabe? O tempo da quaresma é um tempo para despertar. Então, a falta nos desperta, entende? Pense na vida concreta da gente. O quanto que uma doença, o quanto que uma frustração e uma privação nos devolve a nós mesmos. Então, essa é a pedagogia da igreja, já desde há muito tempo. Você suspende um pouco ali aquela fruição, aquele gosto imediato, aquela realização contínua de todos os seus desejos, e aí você vai ver o narciso ferido, que quer tudo do seu jeito, no seu momento, segundo o seu gosto. Essa que é a Nós possibilidade. estamos, acho que, num momento muito de minha vontade. Eu quero isso. E eu vou lá e... Não, eu como. Nossa, estou com muita vontade de comer aquele chocolate. Isso. E a penitência é isso, né? Você olhar para aquele chocolate ali... Não, hoje eu não vou comer. Vou deixar para o final de semana. Ou vou deixar só para depois da quaresma, né? Finalizando ali no domingo de Páscoa. E depois disso aí, como o Marcos falou, né? Gera ali algo que... Nossa, eu vou persistir, vou continuar durante o ano, que é algo que você é um se redescobre, ali, é o né? autocontrole, você se redescobre. E você traz uma coisa muito bacana na sua fala, Pamela, e eu reparo sempre isso hoje em dia, né? Eu gosto de açaí. E às vezes quando vou sair com os meus amigos para tomar açaí, a gente vê... Adorei o trocadilho. Patuns. Então, a gente vê como que é tudo exagerado. Você vê hoje, né, um menu de um açaí, o que tem lá? Você pode Tudo, comer menos tudo. açaí. Exato. Nossa Senhora. É uma sociedade do exagero. Chega uma hora que você não tem o gosto daquilo. Então, o jejum, de alguma forma, num primeiro momento, pode parecer uma privação, mas é, na verdade, uma experiência profunda de liberdade. Diante de que o meu desejo não pode mandar em mim. Então, não é um pessimismo com relação ao desejo. Nós, como cristãos, não somos... Deixa isso lá para o platonismo, estoicismo, lá para o pessoal lá de trás. Não. Nós temos uma visão extremamente otimista do desejo. Tanto é verdade que a gente sabe que o desejo tem que estar numa relação harmônica, não pode nos virar do avesso. O budismo tem uma relação negativa com o desejo. Para o budismo... Como algo ruim? O desejo para o budismo é a fonte do sofrimento. Tanto que o ideal budista é não ter o desejo. Não, para nós cristãos, não. O desejo é a fonte da vida. Deus nos deu o desejo. A gente tem, exatamente, Deus, né? exatamente. Porque Só é algo que, bom. É bom. Ele foi criado como algo bom. Esta que é a ideia. E aí, o pecado e nossas ansiedades e nossas frustrações, nossos apegos é que vão pervertendo o desejo que é bom. A gente peca pelo excesso. Exato. Perde ali, né? Isso não é diretamente cristianismo, mas Isso é um conceito platônico, né? Essa questão do equilíbrio. A platônica aristotélico. Aristotélico. É a virtude no meio. Exato. Mas os nossos pais, né? São Tomás, eles tiveram uma... Beberam dessa fonte. Tomás Aquino bebe dessa fonte, porque é uma fonte que, de alguma forma, serve para traduzir aquilo que é um valor cristão. E que está, hoje em dia, se nós observamos bem, dentro dessa vibe agora de cuidado com o corpo. Então, a disciplina que você tem que fazer para ficar maromba, ela é muito isso. Carregar pneu. Exato. Ela, de certa forma, fortalece a gente também nessa É questão das óbvio. vantagens do corpo. Porque realmente é bom, gente. Óbvio. Não é bom. Eu, particularmente, não gosto daquela coisa de ficar ali todo dia malhando, fazendo exercício. Mas você entende que é necessário. É necessário. E aí que eu acho que tem Eu adoro academia. E a gente vê... Adoro puxar peso. É uma coisa A que eu gente vê tenho. pelo seu corpo Com certeza. escultural mesmo. Adoro. Seu corpo Esculpido, escultural. né? Com certeza, esculpido em Carrara. A gente percebe ali, a gente fica mais animado, a gente dorme bem. Então tem o... Então vocês percebem que coisa interessante. É lógico que a gente tem que tomar cuidado quando pensa no jejum, para não cair num extremo de uma suspeita sobre o corpo e sobre o prazer e sobre o desejo. Que isso aí não é cristianismo. E aí nós temos críticas históricas de vários pensadores com relação, como é o caso de Nietzsche, do cristianismo ter adoecido o eros, o desejo da vida.
lógico. Mas do lado de cá, hoje, quando nós vemos aí o CrossFit e vemos aí essas modelos e tudo no Instagram, nós temos essa consciência. O corpo precisa de privação, de movimento, porque o excesso adoece. Então, quer dizer, aquilo que a igreja falava lá, São Pacome, São Bento, olha, toma cuidado, o excesso não é bom nem para o corpo, nem para a alma, agora é tema de planejamento nutricional. Come açúcar demais pra você ver. Daqui a pouco você tá diabético. Então a igreja sabia disso há muito tempo. Entendeu? Sempre à frente, né? A igreja exatamente. esteve sempre à frente. Né? Já tinha algo estratégico pensado. É né? lógico, uma consciência, né? Até temos umas anedotas, por exemplo, entre os medievais, né? Quando os mosteiros medievais, as portas da cozinha de alguns mosteiros, elas eram muito estreitas. De modo que era feito para caber alguém magro. Se a pessoa engordasse demais, não passava na porta. Então não podia se alimentar. Então temos situações assim, né? Que coisa horrorosa. né? Tu tem que emagrecer para poder se alimentar. Faz sentido. Mas fala que quando você contrata um nutricionista, não é assim? E agora você ainda paga alguém para poder dizer para você fechar a boca. É igual... E paga caro, né? Barato não. Não que eu já tenho duas É igual certa vez, né, vendo, acho que é o Leandro Carnal, né? Fala, ele é muito piadista. E ele falando assim: eu acho engraçado quando alguém fala comigo que é mais gordinho porque tem metabolismo lento. Eu falei assim: eu pego uma foto de Auschwitz, eu não vejo ninguém lá com metabolismo lento, gordo, tá todo mundo magro. Porque de fato tem a ver com a quantidade do que se come. Agora é lógico entendendo, né? Eu fiz aqui uma caricatura, mas entendendo que existem processos mais complexos com relação ao alimento, que para algumas pessoas é mais complicado, de fato, né? Faço a brincadeira, mas entendendo, obviamente, que é uma questão complexa. Agora o senhor falou aí a questão, né? Pode falar você, não tem problema, não? É tu, na verdade, né? Porque de onde eu venho a gente fala é tu, né? Mas foi falado aqui, pelo menos, na questão de fazer abstinência, né? De não comer carne e tudo mais, e comer peixe. Mas peixe não é carne? Interessantíssimo. Eu não entendo por que fala isso. Peixe não é carne? É uma outra coisa interessante. Você vê como é que o jejum não é um fim e a abstinência não são um fim em si mesmo, e eles têm uma resposta cultural. Na época em que se desenvolveu esta ideia do jejum, não se considerava a carne aquilo que não andava sobre a terra. É essa que é a ideia. É carne de sangue quente, né? Sangue quente. Ou parve, é um pouco esta ideia. E tanto, por exemplo, você pode cozinhar com gordura animal e não quebrar a abstinência de carne. Ou você pode, por exemplo, comer aquele pozinho lá de carne lá do macarrão instantâneo. Exato. Não vou falar o nome porque não estamos patrocinando. Não vou falar o nome daqui. Paga pra nós que a gente vai falar o nome. Mas em tese não quebra o jejum. Porque a ideia é a carne. O animal que anda sobre a terra, o sangue quente, não quebra. Então o pozinho do miojo serve, ou a carne de soja, você pode comer. Porque a ideia é carne. E como o peixe não anda sobre a terra, então ele não é considerado uma carne que quebre o jejum. Então e abster pode, né? Agora é lógico que alguns vão dizer assim, mais radical, não pode, né? Vai ter gosto de carne, parece que é, mas não é. Então é melhor não comer. Mas em tese, no extremo, gordura animal, o pozinho lá da carne, não tem problema Mas nenhum. o peixe continua sendo um animal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não. Isso aí eu tô falando pros veganos. Começarem a aderir, né? Os terraplanistas. E daqui a pouco nós já estamos de ser preso, considerando os últimos episódios, né? Eu adoro veganismo, eu sou um vegano não praticante. Tem católico não praticante, eu sou vegano não praticante. Eu adoro o carne, discurso, gente. assim, Eu adoro carne. Eu acho o discurso do vegano um discurso muito elitista, né? Você acha? Eu acho muito fácil. O quê? O que é isso? Olha demais. Você vai perder seu emprego. Sinceramente, eu acho um discurso elitista, porque é muito fácil você falar que é de veganismo. Você tá parecendo o pessoal do PSOL que cisma que é a oposição do PT. Agora, o que é isso? Não, mas aqui, implosão na esquerda? Mas eu bato lá e bato cá também. Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Jesus já falou, mas pode falar aí, viu, Che Guevara? Eu acho que ele tá arrumadinho assim, que ele já conseguiu um carro comissionado lá com o Lula, viu? Você tá representando o papel do Já Bruno? conseguiu. Você encarnou o Bruno aqui agora? Não, mas sabe por que eu acho um discurso assim elitista? Porque eu acho que é muito fácil a gente falar de veganismo. Lá na classe dieta média, balanceada, classe alta. Vai falar de veganismo uma pessoa que tá explodindo pedra, uma pessoa que tá varrendo rua, de fato. ou de uma pessoa que esteja, né, vai sofrendo suplementar privação. com o quê, né? Energia pra trabalhar, né? Exatamente. Pessoa, ou até mesmo de pessoas que estejam passando de privação. Não, em casos né? como eu acho fácil. Eu já vi falar em casos trágicos, por exemplo, a mulher engravida
e tem essa perspectiva vegana e por aí vai, e o médico tem que dizer para ela, pessoal, olha, você não tem condição, você precisa de ferro e por aí vai, então não tem como, você vai ter que abrir mão aqui disso aí um pouco. Atleta vegano é uma coisa que a gente não também né? Não tem como porque- competir, né? Não tem estrutura. Eu penso que esse corpórea debate pra ele é isso. importante, mas ele tem que ser acompanhado pela lucidez. Então, quer dizer, você quer ter essa perspectiva, tudo bem, mas, pô, vamos lá, a Schopenhauer, a natureza tem essa voracidade, então não tem como, né? Aqui tem imagina, essas aves de rapina aqui sobre a Serra da Piedade, ou pensa num carcará, não é? Comendo milho. Não dá, né? Comendo Então, linhaça. acho que o debate é importante sobre a carne e tudo, podemos fazer um programa ecológico, mas eu tenho dificuldade com esses fundamentalismos, tanto religiosos quanto do ponto de vista dessas modas. Ah, não pode comer ovo, não pode comer carne, não sei o quê, né? Um discurso moralista. Mas eu acho importante. Xiita. Eu acho importante a gente ter um discurso sobre o trato com os animais. É lógico. Mas só que assim, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Porque eu acho assim, a nossa sociedade ela foi construída sob pilares carnistas, né? Como eles falam, carnistas, né? Carnívoros. E A o gente ser sempre humano comeu desenvolveu carne. de fato quando ele começou a O aprender a caçar. cérebro Ele humano começou a também caçar. tem uma relação muito grande com aquilo que a carne animal fornece, né? Alguns têm teorias a respeito de que nós não teríamos nos desenvolvido como Homo sapiens, senão a partir daquilo que a gente recebe, seja de proteína ou de componentes da carne animal, então é lógico. Porque eu imagino que, eu imagino que as nossas tecnologias foram criadas justamente por conta disso, por conta da caça. Porque antes coletar é muito fácil, agora você caçar exatamente. não é? O capitalismo, né? Surge também desse negócio de cuidar do gado, né? Tem a parte ruim também, né? Mas aí, O agro é top. Com uma blusa dessa. Pelo amor de Deus. Hipocrisia. Ué, porque então. os socialistas andam todos nus? Todo mundo tem roupa. Vide a roupa da Janja, né? A Michelle Bolsonaro também usava roupa cara, tá bom. Qual delas não usou, né? Agora, Mas pra quem tem, né? pode falar. Vontade. Eu ia falar, qual que é a diferença entre jejum e voto? Eu acho que essa é uma questão interessante porque o protestantismo, de alguma forma, com todo respeito, ele acaba fazendo as coisas se confundirem. Então, tem muita gente que acha que o jejum ou a abstinência disso ou daquilo, ela serve para fazer uma barganha com Deus. Eu acho que isso é perigoso. E o protestantismo traz um pouco disso. Ele diz, não, nós não fazemos jejum, não tem esse negócio conosco. Mas tem o voto, vou deixar de comer tal coisa que eu preciso disso, daquilo. Ou é o voto de jejum de Daniel, aquela coisa toda. Então, eu acho que isso é problemático. Quer Sendo dizer... que quem fez jejum nem foi Daniel, foram os leões, né? Quem foi pagar. Realmente. Um adendo pra quem não entende é porque o câmera chama de Daniel. Está nas sombras. Mas, de fato, eu acho que aí é um pouco problemático, porque dá uma ideia de barganha com Deus. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso que eu ia falar, que até para os católicos também é algo que pode acontecer, né? Nossa, eu vou fazer isso aqui porque Deus, de algum modo, ali vai me recompensar. Vai me favorecer. depois. É um investimento crediário, entendeu? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Exatamente. E é interessante quando Jesus, né, ele que era um cara festeiro, é uma coisa até interessante, era chamado lá na época dele de beberrão, fanfarrão, e um dia chegam até ele e falam assim, os discípulos de João jejuam, os dos fariseus também, e os seus não vão jejuar, não? Aí Jesus fala assim, como é que eles vão jejuar se o noivo está presente? Dias virão em que o noivo vai ser tirado e eles vão jejuar. Aí ele conta aquela metáfora, que não é propriamente parábola. Vinho novo em odres novos, remendo, não se pode colocar remendo velho em roupa nova. O que ele está querendo dizer com isso? É que o jejum, para nós, ele tem um caráter de antecipação, de reconhecimento e de espera. É diferente do jejum e da abstinência no Antigo Testamento, que tinha um pouco uma ideia de que, olha, vamos ali de alguma forma compensar aquilo que nos faltou na santidade, na integridade. Não é esse o objetivo do jejum católico. O noivo já está aqui, a graça já foi entregue, o céu já nos foi dado. Então, porque nós estamos ansiosos para que ele volte, então nós estamos em vigília. Então, vigiamos sobre os nossos sentimentos, vigiamos sobre o nosso apego. Esta que é a ideia. Então, o ponto de partida é o amor, a consciência de que o noivo já nos salvou. Então, queremos que ele volte, então vamos ficar vigilantes. Essa que é a ideia da Quaresma. Então, o ponto de partida é o amor de Deus. Não é que a gente faz jejum, ou um voto, ou qualquer coisa do tipo, para arrancar alguma coisa de Deus, né? Nós temos que parar com essa ideia desse Deus que bebe sangue, para lembrar de Rubem Alves, né?
Ou desse Deus que negocia, como é o caso. Desse Deus que negocia. Dos evangélicos. Né? Exatamente, essa é a ideia, né? Vamos comprar aqui de um jeito ou de outro, eu vou fazer isso aqui, hoje pequei o ano inteiro, então vou ver se eu dou uma diminuída aqui na caixa de cerveja, porque aí agora eu tô bem, então kits. Não, Por isso, não é. depois com Jesus não tem aquela questão mais da oferenda mesmo que fala? Porque ele é a própria oferta. Que ele é o cordeiro, né? E a ideia é, não tem nada que nós vamos fazer que vai acrescentar algo a Deus. Essa que é a ideia cristã católica. Agora, quando a gente fala de jejum também, assim, já vi alguns padres falando que o correto do jejum, digamos, eu vou deixar de, sei lá, de comer biscoito recheado, que seja. O certo seria o dinheiro que eu ia gastar com aquilo, fazer caridade. É isso mesmo, a ideia da esmola também. Não há uma vinculação segundo... necessária, mas é muito bom que se faça. Porque a ideia é de que o jejum ele tem sempre a ver com uma conversão. Conversão a mim mesmo, conversão a Deus e conversão ao próximo. Então essa é a ideia. Então converti a mim mesmo. Então olha, eu não preciso desse exagero. Olha, eu estou aqui projetando muito da minha... Estou dando muita vazão para a minha ansiedade nas coisas que eu como. Está me fazendo mal. E aí eu percebo nisso a minha relação com Deus. Do ponto de vista, eu estou buscando nas coisas aquilo que eu só posso encontrar em Deus. Só Ele pode me saciar. E eu também, então, me converto para o outro. Então, olha, aquilo que está sobrando na minha mesa pode estar faltando na de alguém. Entende? Verdade. Então, é útil, é bom. Mas não é uma vinculação necessária. São 3 realidades diferentes. Aquelas da quaresma, já clássicas. Jejum, oração e esmola ou caridade, dependendo da versão que você quiser tomar, né? E no caso, assim, a campanha da fraternidade, ela embarca muito, né? Sim, nessa questão. né? E vamos falar sobre isso também no próximo programa. Ela é esse despertar para o fato de que, olha, a nossa relação com Deus, ela nos impõe que a gente se pergunte também como vão os outros ao nosso lado. Então essa é uma preocupação bíblica cristã, muito coerente, eu diria, inclusive, né? Muito coerente. Então, pegando o terceiro tripé, já que nós falamos do jejum, da esmola e a oração. No caso, seria levar O terceiro pé do tripé, no caso, né? Exatamente. Se você tem 3 tripés, você tem, no caso, 9 pés. 9 pés. Vamos dizer o quê? Um polvo? Tem muitos É o pés, povo. né? Nem o povo, né? Desse povo é muito grande, que o povo tem 8. Você É Lula, é Lula. Ele tem que bater nessa tecla, gente. Aí eu adoro. Eu vou mudar o meu nome. Eu agora vou ser italiano, vai ser Davi Fasueli. Eu vou ser italiano agora. Ascendência italiana. Ai. Pronto, só faltava essa. Mas a oração tem esse quê de que nós não somos para nós. Acho que isso é muito importante. O homem contemporâneo é muito autossuficiente no seu desejo, no que pode comprar. Isso é um risco. Talvez pelo fato de que nós tivemos gerações de muita escassez, ou que tiveram essa impressão, a gente transbordou a medida na nossa capacidade de ter o excesso. Tudo excessivo. Tem que ter luz, tem que ter recursos, tem que ter viagem, tem que ter postagem, tem que ter várias experiências gustativas. Hoje isso, inclusive, está no marketing. O marketing, antigamente, estava ligado a como é que eu faço para vender o meu produto. Depois ele passou um pouco para a ideia, vamos sugerir esse produto. Agora a ideia é experiência, olha só, não pode ser... Nunca somente o necessário, Não, né? tem que ser uma experiência, ser diferente, tipo assim, tem que ser um camarão nas águas da Índia comido nas Bahamas. Não pode ser um peixe, entende? Então isso é muito perigoso, porque o desejo humano não tem limite. Essa que é a ideia. Para voltar a Schopenhauer, ele não se sacia. Para voltar a Schopenhauer, o desejo nos humilha de 2 formas. Quando a gente tem o que desejava e quando não tem. Então, o jejum e a oração nos dão essa consciência. Tem que ter um limite. Voltamos lá à narrativa mítico-poética do livro do Gênesis. A gente fica o tempo todo querendo que as coisas nos digam quem nós somos, nos realizar. Então, a quaresma é um bom tempo para refletir sobre isso. E com certeza a nossa geração deve ter muita dificuldade de fazer jejum na quaresma. Porque com certeza. Porque o pouco, o suficiente é sempre muito pouco. Isso. Isso. Esse é o ponto. É sempre aquém do meu desejo. E aí o jejum ajuda a entender que e vai ser sempre assim. Porque o desejo humano é insaciável. Vai ser dizer, perdão, Paulo. Não, essa questão mesmo de muitas possibilidades, né? A gente tem muita informação, muitas ideias, coisas assim que a gente às vezes não consegue ter um limite de até onde eu posso... Acho que a gente tem que ter um
controle. Eu não sei como que eu posso E dizer. eu acho que é muita coisa, Porque é muita muito- coisa é ofertada Isso. e muita coisa é compartilhada. Tipo Muita assim, entrega, eu vejo exatamente. muita visualização de mídia, o Instagram ali o tempo Isso. todo. Então, Sabe, assim, eu tô muito- vendo o Mas aí camarada eu lá. faço a provocação, não é justamente isso que nos faz ser uma sociedade ansiosa e infeliz? Exatamente. Porque se tem tantas possibilidades, o que eu escolho? Talvez antigamente, com mais escassez, lembra lá da nossa avó que não podia comer carne todo dia, talvez ela fosse muito mais realizada. Porque a falta é uma condição de possibilidade para a felicidade. Porque se todos os dias eu comer uma comida especial, o que é especial? Inclusive, eu Exatamente. acho que essa falta, né? Claro que, digamos, falta de alimento não é bom. Não, nós não estamos dizendo aqui Não tô de dizendo inanição de fome. disso. Mas, por exemplo, Nunca a disse. minha avó, ela vai fazer 90 anos. Eu acredito que, assim, talvez essa escassez de alimentos, assim, ao longo da vida, não ter, por exemplo, fast food toda semana, não comidas industrializadas, fez com que ela chegasse aos 90 anos. O horário, não sei se a nossa, exato. não sei se a nossa geração chega lá, por Isso. exemplo. Mas essas gerações passadas eram mais disciplinadas justamente por conta que era tudo muito regrado. Sim. Né? Então tinha que ter disciplina. Não podia simplesmente comer, tem o dia de Nesse amanhã. horário, Né? nós temos crianças hoje em dia que sofrem de obesidade. Vocês são da área da educação, vocês sabem disso. E aí eu me lembro, quando eu era muito pequeno, da minha mãe fazendo um movimento hoje que eu acho que nem todas as crianças têm condição de ter dentro de casa. Você não pode comer isso agora é hora de comer esse e aquele alimento. E a Minha mãe, obesidade? entendeu? Tem aquele ditado, né? Que a gente come como um rei durante o dia, mas se alimenta como um mendigo durante a noite. Exato. Então, hoje em dia, que falta faz alguém dentro de casa acompanhando a criança, ajudando ela a entender de que o comer é muito mais do que uma saciação de desejo. O comer tem a ver com a saúde, com a energia. Então, tudo isso se desregula. Você ia falar, perdão? É só essa questão mesmo, né? Que a própria obesidade está relacionada com essa ansiedade ali do querer, e come. Nem sacia, né? Nem sabe o que está comendo, né? Se você come, Você por não tem exemplo, numa noção tela do de que- celular. Aquilo ali, o seu cérebro não registra que você está se saciando. Então, ali naquele momento, é cada vez mais. Logicamente, você vai ter desregula. Às vezes até erra a boca, assim, você tá É olhando, lógico, opa, exatamente. Só bate Então, o garfo a quaresma aqui. é aquele momento de parar, né? Tipo, Eu costumo dizer e volta a isso, é uma pausa que desperta. Porque a falta, ela nos faz comparecer diante de nós e dos outros. E insisto nisso. Nada mais amadurecedor do que, por exemplo, um processo de enfermidade ressignificado. A pessoa achava que podia tudo, tinha dinheiro, comprava isso, comprava aquilo, eu sou tal, saí do interior, descobri um câncer. Aí vai lembrar da família, dos amigos, de Deus. Então, isso de alguma forma nos devolve a nós. E é isso, né? Quantas vezes a travessia da falta, da enfermidade, o limite da vida, aquele instante onde você vê que tudo aquilo que você construiu pode se tornar um inventário, fazendo sua família brigar. É e que aquela você vai estar virada de chave. apodrecendo. Entendeu? Essa consciência da morte, muito forte no cristianismo, não é porque a gente é sadomasoquista, mas é porque a consciência do limite, da falta, da morte, do deserto, nos ajuda a viver melhor. Exatamente. Colher o dia, alegrar, intensidade, gratidão. Jejum é isso. Não é sobre ressentimento, ai, coitado de mim. Tanto que Jesus fala, o dia que você jejuar, joga perfume na cabeça. Não é sobre tristeza, ai, meu Deus, coitado de mim, tô tendo que me privar. Olha como eu sou um filho de Deus Não é querer bom. que os outros vejam Não. que você que tá é ali. o que acontece geralmente que lá alegria. do outro lado, sabe? Aquele jejum que vira um espetáculo. Exato. A mão direita fala, a esquerda não precisa fazer aquela isso. lamúria, Exibição aquela... demais. A ideia é poder olhar para uma coisa com naturalidade e dizer, olha, você, alimento tal, não manda em mim. Exatamente. Eu mando em você. Você não manda em mim. É aquela virada de chave ali Que é você importante. tem pra... E eu diria que ela é muito contemporânea. Amém? Se você curtiu o nosso... Eu vou básico, vou fazer bem básico. Se você gostou do nosso programa, curta, comente e compartilhe para nos ajudar a manter... Acho que ficou boa, sim. Ficou muito Acho ruim. que ficou Não, bom. vamos fazer outro. Ficou Rio de muito... Vamos lá. Tô falando. Tava bom, Ficou bom. tá ficou bom ótimo. aqui, ó. Fica daquele jeito mesmo, tá bom.